todos com a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo e o amor e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. E eu venho aqui mais uma vez gravar mais uma mensagem para estar edificando ainda mais a sua vida. E o título dessa mensagem é As 7 Taças. As 7 taças que Deus derramará sobre a terra quando Jesus voltar. A ira de Deus será derramada sobre os que ficarem para a grande tribulação. As 7 taças da ira de Deus. E o texto bíblico diz assim. Escuta isso aqui, meu irmãozinho. O negócio é sério. Apocalipse 16, 1 e 2. O texto é muito grande, ele chega a ter mais de 20 versículos, então eu vou falar só de 2, porque se a gente falar muito, as pessoas não ouvem, amém? Que diz assim o texto bíblico: e ouvi vinda do templo, ou seja, João, ele viu do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam as suas imagens. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta isso aqui. João sobre visão lá na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado aos céus e ele viu o dia do Senhor, e Jesus ele fala para João: escreve, pega aí, escreve aí para ficar para as próximas gerações. E João, quando ele foi arrebatado ao céu, ele viu o templo de Deus. A Bíblia diz que João, ele viu o templo de Deus, uma grande voz que saía do templo de Deus, que dizia aos 7 anjos: ide, ou seja, vai e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, naquele dia, após o toque da 7ª trombeta, quando a ordem for dada pelo Pai, as 7 taças da ira de Deus será derramada sobre a terra. O texto diz em Apocalipse 16 e 2, e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Todos que adoram imagens de escultura, que amam o mundo aí fora, como a Bíblia diz em 1 João 2,15, não amei o mundo nem o que nele há, porque se ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Jesus voltar, quando a ordem for dada, a 7ª trombeta tocar, será deixado para trás e passará, se estiver vivo, pela grande tribulação e saberá o que é a ira de Deus sobre a tua vida. Você ainda tem uma oportunidade de se arrepender, entregar sua vida a Cristo, como o salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus, antes dele subir ao céu, ele diz aos seus discípulos, lá em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, escuta isso aqui, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então você precisa crer e ser batizado, lavado suas vestes no sangue do Cordeiro, para ter o direito de entrar no céu pelas portas. A Bíblia diz que quando a primeira taça for derramada, será uma chaga má e maligna sobre todos os que ficarem, ou seja, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas se você está em Cristo, a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para cristão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você não vive segundo a carne, não vive segundo o
curso desse mundo maligno, que Jesus diz que o mundo já é do maligno, fica em paz, porque quando a sétima trombeta tocar, Satanás com seus demônios não vão impedir você de subir ao céu, com poder e glória, e terá o seu corpo transformado em poder e glória. João 3,36, a Bíblia vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, não acredita, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não reconhece o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha o que diz o texto: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, que é Jesus Cristo, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Escute isso aqui, meu irmãozinho, para dar uma resumida, para não ficar como uma oratória. Escute isso aqui. A Bíblia está dizendo claramente que João, o discípulo amado, lá na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado ao céu, ele viu, e o que João viu e ouviu, uma voz vinda do templo de Deus. Ele viu uma grande voz que dizia aos 7 anos que tinham as 7 taças da ira de Deus: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, quando a sétima trombeta tocar, as 7 taças da ira de Deus será derramado sobre a terra. E a primeira taça, a Bíblia está dizendo que vai colocar sobre os homens que ficarem uma chaga má e maligna. Imagine, a primeira taça causou uma chaga má e maligna. E as outras, o que fará? Louvado seja o nome do Senhor. Escute isso aqui, meu irmãozinho. A Bíblia vai dizendo em Apocalipse 16:2 que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. E quando essa taça foi derramada sobre a terra, foi liberada da parte de Deus, não da parte de Satanás, o texto está dizendo, da parte do próprio Deus, uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem e que vivia segundo a carne e não segundo o Espírito. E eu vou falar, Jesus, e a besta aqueles que adoraram a besta, que terão um sinal na testa e na mão, que negarão o nome de Jesus, será sobre essas pessoas que essa taça será derramada. E nos dias atuais, o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar que a besta dos dias atuais são as coisas pertencentes a esse mundo. Os atos pecaminosos que Jesus relata, os atos de iniquidade, como ele diz: apartai de mim todos que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Maldade e perversidade. E se você é uma pessoa maldosa e perversa, vai será derramado sobre você naquele dia, no dia do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Filho, João 3,36, tem a vida eterna, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Aí você tem uma escolha agora, porque nessa onda de coronavírus, a gente vê que muitas pessoas estão morrendo, como se a primeira taça tivesse sido adiantada pelo Pai, mas as Sagradas Escrituras não pode ser questionada. A Bíblia diz que será derramada quando Jesus voltar, mas a impressão é que dá que o Pai adiantou a primeira taça, porque o povo dos dias atuais não quer saber de Jesus, não quer saber de Bíblia, eles estão falando coisas que ferem o coração de Deus, como dizendo que Jesus é gay, que Jesus participa de carnaval, e estão blasfemando contra o Filho de Deus, não é contra o irmão Josué, mas contra o Filho de Deus. E contra essas pessoas, a ira de Deus permanece sobre ela. É por isso que as coisas não andam. Então, você ainda tem uma escolha de se arrepender, porque a Bíblia diz que a porta ainda está aberta. Apocalipse 13:20, a Bíblia diz que a porta ainda está aberta. Jesus bate na porta do teu coração, querendo entrar. E se você deixar, a Bíblia diz que ele fará morada, porque só há 2 caminhos, o largo e o estreito. Então você escolhe o caminho que você quer entrar. O largo é o mundo aí fora, onde você pode se fazer tudo, que a vida é sua, você faz o que você quiser,
não precisa dar declaração para ninguém, mas o caminho estreito é o caminho da santidade, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da hospitalidade, o caminho que você deve seguir para entrar no céu, ser íntegro retamente a Deus e se desviar de toda a aparência do mal. Apocalipse 9, 20 e 21, isso que está aqui para terminar. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, João viu isso também lá na ilha de Patmos, sua visão, que apesar das 7 taças serem derramadas, grande sofrimento passará ao povo, e mesmo assim tem pessoas que não se arrependerão e continuarão na prostituição, fazendo coisas que desagradam a Deus. Escuta o texto para você ver o que diz esse texto de Apocalipse 9, 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, escuta isso aqui, que não foram mortos pelas 7 pragas de Deus que será derramado sobre a terra, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata e de bronze, e de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Salmo 15, 4, 8. Salmo 15, 4 a 8, a Bíblia diz que os deuses que as pessoas adoram no dia atuais sem ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que só pode ser adorado através de Cristo Jesus, adoram vários tipos de deuses, como Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, Santo Antônio, Maria Teresa de Calcutá e por aí vai. E se esquecem que Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz aqui em Salmo 115 que eles têm boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpam e precisam ser carregados. E quem adora essas pessoas, quem adora esses tipos de Deus, será condenado quando Jesus voltar, porque a Bíblia é clara. Êxodo 20, a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, e não se curve a ela, e não adorem a ela. Para você se curvar, você só pode curvar perante Deus. Você tem que fazer que nem Mesaque, Medraque e Abednego, porque perante o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foram ameaçados de ser jogados dentro da fornalha de fogo, mas não se dobraram à estátua de Nabucodonosor e permaneceram firmes na presença do Senhor, porque quem te guarda é o Senhor. A Bíblia diz que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salmista diz que ainda que ele andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tinha certeza que Deus estava com ele. Moisés, lá no deserto, ele diz para o povo: se Deus não for com nós, não iremos a lugar nenhum, porque ele tinha certeza que sem Deus ele nada poderia fazer. João 15, 1 ao 5, a Bíblia diz que ele é a videira e nós somos as varas. Então temos que estar em Cristo, porque sem Cristo nada podeis fazer. Olha o que diz o 21 de Apocalipse 9 e 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladruices. A Bíblia vai dizer em 1 João 3,10 que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? É do capeta, é do capiroto, é de Satanás. O que tem reservado para esse tipo de pessoa é o fogo do inferno, que a Bíblia diz que está sendo preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25 e 41, a Bíblia diz que o inferno está sendo preparado para o diabo e seus anjos. E se você faz a vontade de Satanás, vive em homicídio, em feitiçaria, em prostituição, em maldade, em ladruice, se ajuntará a ele naquele dia, porque você faz a vontade do diabo e não a vontade de Deus, como diz lá em Mateus 7 e 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas só aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então você precisa fazer a vontade de
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo de se arrepender. Atos 17:30, a Bíblia diz que Deus não leva conta ao tempo de ignorância e convida a todos em todos os lugares que se arrependa. Isaías 43:25, a Bíblia diz que quando a pessoa se arrepende, entrega a sua vida a Cristo de todo o coração, de toda a boa vontade, Deus perdoa os seus pecados e dele não se lembra mais. E a Bíblia também diz, em Filipenses 2:13, que é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, o operar é de Deus, o efetuar também é dele, é de Deus, mas a vontade é sua, é o livre-arbítrio. Você precisa decidir aonde você quer passar o resto da eternidade, no céu ou no inferno. Ou você obedece a palavra de Deus, sendo íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, entrega a sua vida a Ele, para quando Jesus voltar, sempre subir para a glória, vai ir para o céu, vai morar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e os muros de cristais, ou você vai morar lá no inferno, junto com Satanás e seus demônios. Eu escolhi ir para o céu, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende se transforma numa nova criatura. Quando você desce as águas, batiza, todos os seus pecados são perdoados e você nasce como uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e que tudo se fez novo. Vou encerrar agora. Eu dei toda essa volta só para te dizer: não espere Jesus voltar para se arrepender. Não espere as 7 taças da ira de Deus ser derramada para você se arrepender. Jesus te chama, Deus te chama essa tarde através desse vídeo para você voltar para a casa do Pai, porque a Bíblia diz em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir, entrarei em sua casa. Hein, meu irmão? Deixa Cristo entrar, deixa Cristo entrar, deixa Cristo entrar. Esse mundo pecaminoso não tem nada para te oferecer, somente briga, intriga, fofoca, bebida, droga, prostituição e tudo que não presta e tudo que desagrada a Deus. Mas Deus tem algo preparado para o que usamos. Deus tem a vida eterna preparada para você, porque a promessa que Jesus fez para nós, 1 João 2:25, a Bíblia diz que essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna não é carro, não é casa, não é riqueza, porque Jesus entrou na nossa cidade, na cidade de Jerusalém, em cima do jumentinho, para demonstrar simplicidade. Nasceu numa manjedoura, foi carpinteiro, viveu uma vida simples como a nossa, e Deus, ele fala para você essa tarde que é assim que você deve viver, não atrás de riqueza, não atrás de ouro e nem prata, porque quando você morrer, você não vai poder levar nada disso. Quando dessa sepultura, tudo vai ficar aí. Hebreus 9:27, a Bíblia diz que eu e você estamos determinados a morrer uma vez só, ninguém morre 2 vezes. Vindo depois disso, o juízo, prestaremos conta com Deus. Então, ainda dá tempo de se arrepender, porque a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo de ignorância e convida a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então, ainda dá tempo de se arrepender, porque Jesus diz em Mateus 4:17, arrependei vós, porque é chegado a você que está ouvindo esse vídeo o reino de Deus. Agora, se você não quer, a palavra de Deus foi semeada. Lucas 13:25, a Bíblia diz que vai chegar um dia que o pai de família cerrará as portas. A porta vai ser fechada, como na época do dilúvio, que
Noé pregou sobre o dilúvio 120 anos e ninguém acreditou, porque naquela época não chovia. A Bíblia diz que subiu um vapor da terra e regava toda a plantação, e Noé recebeu a ordem do pai para construir a arca e salvar sua família, e pregou 120 anos sobre a arca. Eu acredito que muitas pessoas ajudaram Noé a construir, mas conforme os dias foi passando, eles foram desanimando e abandonaram e não creram, não acreditaram, até que a ordem foi dada. Noé entrou na arca e Deus a trancou por fora e todos morreram. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. A Bíblia diz que na época de Noé as pessoas casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E meu irmão, não espere Jesus voltar para se arrepender. Não espere a porta se fechar, porque a Bíblia diz aqui em Lucas 3,25 que vai chegar um dia que o pai de família cerrará as portas. E alguém vai dizer: agora eu quero, agora não dá mais. Jesus voltou e você que não deu crédito à palavra de Deus foi deixado para trás, passará pela grande tribulação. As 7 taças da ira de Deus vai ser derramado sobre a tua vida e a de quem ficou para trás naquele dia. Então é melhor você se arrepender agora, porque se a primeira praga, a Bíblia está dizendo que provocou nas pessoas uma chaga má e maligna, imagina o que vai acontecer quando as outras 6 taças foram derramadas. Lucas 13, 26 e 25 é claro. A Bíblia diz: quando o pai de família cerrar as portas, quando ele se manifestar e fechar as portas, já era. Jesus voltou e você que não deu crédito à palavra de Deus foi deixado para trás, porque a Bíblia diz em Mateus 24:40 que um será levado e outro será deixado. E quando você escutar o toque da 7ª trombeta, você que fica fazendo a vontade de Satanás, quando você escutar o toque da 7ª trombeta, que você olhar para o céu, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 1:14 que todo olho verá quando você vê a 7ª trombeta tocar. Lucas 13:28, a Bíblia diz: quando você olhar para o céu e ver Jesus voltar com poder e glória, junto com Abraão, Isaac, Jacó e todos os seus santos, e você ter ficado de fora, vai haver choro e ranger de dentes. Então, o que eu tenho para falar para você é que Jesus te ama, Ele deu a vida por você lá na cruz do Calvário, largou a sua glória, largou o céu e sofreu muitas perseguições, foi morto, apanhou, tomou tapa na cara para salvar a sua vida, por amor por você. A Bíblia diz que nós temos que amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então, fica essa mensagem para você. A porta ainda está aberta. Ainda dá tempo de se reconciliar com o Senhor. Os sinais são claros. A Bíblia diz em Mateus 24:8 que já estamos vivendo o princípio das dores. Esse negócio de coronavírus é a mão de Deus pesando sobre a terra, porque o homem acha que com o seu dinheiro, que com a sua inteligência, com a sua ciência, se pode tudo, e não pode. Deus ainda está no controle, é Ele que manda, é Ele que dá a ordem. 1 Samuel 2:6, a Bíblia diz que é Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Então, fique com essa palavra, se arrependa. Se você está em Cristo, fique em paz, porque a Bíblia diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você vive segundo a carne, se arrependa, Deus perdoará todos os seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, vai fazer parte da família de Cristo e vai reinar ainda com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Todo esse sofrimento que você está passando aqui, não se apega a isso não. Se alguém tomar sua túnica, larga também a capa, ou seja, tá te devendo, não quer pagar, larga isso para lá. O importante é que você vai subir ao toque da 7ª trombeta, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que ainda você vai reinar com Cristo por 1000 anos aqui na terra. Você que tem desejo de ser um vereador, como o Josué tinha, Deus tirou do meu coração para mim ser um pregador da palavra de Deus. Você pode ser, né, quando Jesus voltar, que vamos reinar
1000 anos, poderá ser um governador, um prefeito. Deus vai distribuir o cargo, porque ele é que vai reinar. A Bíblia diz no toque da 7ª trombeta, Apocalipse 11:15, todas as nações serão entregues a nosso Cristo. E se você está em Cristo, vai estar bonito na foto, vai fazer parte do reino de Deus aqui na terra e depois vai para o céu. Olha o que você está perdendo, meu irmão. Não deixa Satanás enganar você, não. É mentiroso, pai da mentira. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Mateus 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Mas Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, veio para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Fique com essa palavra, reflita no que foi ministrado aqui pelo Espírito Santo de Deus, que Deus chama você essa tarde para entregar a sua vida a Ele. Crê nessa palavra que você terá a vida eterna. A Bíblia diz lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Até aquele parente seu que você olha para ele e diz que não tem recuperação, tem recuperação. Olha bem para cá. Olha para o irmão Josué. Tudo que você imaginar de ruim eu fiz na minha vida. Tudo que você imaginar do que não presta, das coisas que não era para fazer, por ignorância, sem ter o conhecimento da verdade, o Josué fez. Mas quando a graça de Deus me alcançou, eu agarrei com os 2 braços, como diz o ditado popular, agarrei, segurei, como Jacó segurou o anjo, e não vou deixar que o diabo roube a minha salvação, porque Deus me perdoou, lavou meus pecados no sangue do Cordeiro, e eu estou caminhando com Cristo. Cada dia é uma luta, cada dia é um gigante para derrubar, mas se você estiver em Cristo, nenhuma condenação lá para cristão em Cristo Jesus. Não espere a 7ª taça ser derramada para se arrepender. Se arrependa agora, para Deus colocar o seu nome escrito no livro da vida. Aí mesmo onde você está, você se arrepende de dentro do teu coração e Deus colocará o seu nome no livro da vida. Não precisa de envelope, nem de pão ungido, nem de água ungida, porque Jesus é o verdadeiro pão e a água da vida. Não precisa fazer sacrifício de tolo. O que você precisa é obedecer a sua palavra, entregar sua vida a Ele, que Ele vai te perdoar. Não importa o que você fez, o importa que quando você vem para Cristo, Ele lhe dá o direito de ser chamado de filho de Deus. E o problema das pessoas dos dias atuais é falta de conhecimento da verdade. João 3, a Bíblia diz que 3:19, que a condenação é essa. É a condenação que vai ter, que Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Meu irmãozinho, não despreze essa palavra, não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. O Espírito Santo de Deus, por meio desse vídeo, tocará no seu coração para você se arrepender, para você ter uma vida santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, como um vaso de honra que ganhará muitas almas para Cristo com o seu testemunho. E quando as pessoas olharem para você, vai ver a mudança de vida, porque Deus, Ele transforma, Ele muda, Ele se transforma em uma nova criatura. Então não espere a 7ª trombeta tocar para você se arrepender. Amém? Fique com essa palavra, guarde-a no teu coração.